Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 25. Só para lembrar os irmãos, quem não veio hoje de manhã, deixou de receber uma bênção. Grupo 2, o melhor grupo. A verdade às vezes incomoda. Para o grupo 1, o grupo 1 é o melhor grupo. Para o grupo 3 é o melhor grupo. Mas o meu grupo, que era o 2, o grupo estava orando, surgiu até uma intercessão pela barba de Leandro, que agora está começando um movimento para Leandro ficar barbudo. Entre nesse movimento, vai dar bom, você vai ver. Foi bênção. A gente teve lá na dinâmica, teve aprendendo sobre Abraão. Você que não veio e deixou de receber, venha, irmão, domingo que vem e traga algo em especial. O quê? Um pão doce. Rapaz, hoje não foi meu dia, né? Fui pegar o pão doce, tinha acabado. Fui tomar o café, fui logo na garrafa que estava sem açúcar. O suco Deus já tinha levado, rapaz. Mas foi benção, foi muito bom. Mas pão de sal eu comi. Tá vendo? Rapaz, o pão doce não traz, mas foi bênção. Foi muito bom. Quem está no curso ID foi bênção também, terceira aula. Graças a Deus. Então, vamos avançando. Isso tudo, olha só a estratégia. Isso tudo para te dar tempo para encontrar Mateus capítulo 6, versículo 25. Você achou, né? Estamos iniciando hoje a segunda meditação numa temática sobre a cultura. Eu expliquei no domingo passado que cultura é uma série de ações, crenças, pensamentos, falas, costumes que um grupo tem. E quando você faz parte de uma cultura, você naturalmente se comporta igual aquele grupo. Por exemplo, nós temos como cultura aqui na cura de abraçar. E se você não abraça, entrou ali, você naturalmente recebe um toque do Espírito Santo e você vai começar a abraçar. Porque você vai dar oi assim, ó, às vezes você vai visitar, vai dar oi assim, ó. Oi, a outra pessoa já vem assim, ó. Oi, aí você tá bom. Aí vai na segunda pessoa, oi, a segunda pessoa vem, oi. Na terceira você não faz oi, você já faz oi. Faz parte, é cultural, faz parte. Fazemos isso. E também na sua casa existe uma cultura, no seu trabalho tem uma cultura. Todo lugar que você faz parte existe uma cultura. E qual é a característica da cultura? Quem mergulha numa cultura se comporta assim. Ou seja, é natural que um grupo que tem uma cultura estabelecida transforme e mude qualquer pessoa que conviva ali. A não ser que essa pessoa chegue com uma ação tão marcante que toda a cultura muda para abraçar aquilo. Nós acreditamos, então, que como igreja nós temos que estabelecer, fortificar e melhorar a cultura que temos como igreja, conforme a palavra de Deus apresenta a cultura dos céus. Então, nos próximos domingos, Deus vai ministrar e vai aperfeiçoar o que nós vivemos como igreja a partir daquilo que acontece no céu. E domingo passado, nós meditamos na oração do Pai Nosso, tem aquele versículo, né? Seja feita a sua vontade na terra como é no céu. Já é assim no céu. Já está sendo assim no céu. A nossa missão é, já que acontece assim no céu, clamar para que isso aconteça na terra também. Entre nós. Para que onde estivermos, nós possamos mergulhar as pessoas nessa cultura do céu através de nós. Isso significa, irmãos, que nós vamos ser muito francos e buscar aquilo que a Bíblia revela sobre essa cultura. E isso naturalmente vai mexer conosco. Mexe porque nós temos uma cultura que nem tudo está alinhado à cultura do céu. E nós esperamos que o Senhor alinhe. Doa, mexa, a gente quer isso. Porque o mesmo Senhor que revela é o que aperfeiçoa. Então, vamos ler o texto. Texto conhecido. É uma leitura
um pouco maior do que geralmente a gente lê no início, mas ele é um texto muito completo. Então eu preciso que você esteja atento comigo, porque Jesus estava ensinando e ele usa elementos muito diferentes do que geralmente você conversaria com alguém. Jesus diz assim a partir do 25: Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, o que vão comer ou beber, nem com o seu corpo, muito menos com o que vão vestir. Não é a vida maior do que o alimento, e não é o seu corpo muito mais importante que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, não guardam. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, sustenta cada uma delas. Mas será que vocês não têm valor muito maior do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 metro que seja ao curso da sua vida? E por que vocês se preocupam tanto com o que vocês vão vestir? Olha os lírios no campo, eles não trabalham, não costuram. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, abre parênteses, o maior e mais glorioso rei de Israel em quesito de pompa, esplendor e poder, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma dessas flores. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje, e amanhã pode ser lançada no forno, não fará muito mais por vocês, ó homens de pouca fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas e as demais coisas? Serão acrescentadas. Jesus aqui nos ensina sobre um modo de viver que questiona exatamente a nossa busca pessoal. O que temos, como viveremos, o que vestiremos, o que comeremos. Eu sei, irmão, fim do mês, tá? A geladeira começa a ficar igual o Polo Norte. Água e gelo. A despensa vai ficando vazia, aí você começa a planejar. Tal dia cai o dinheiro, você torce para não ter muito feriado, senão o 5º dia útil empurra. O pessoal que é autônomo não tem 5º dia útil, é Senhor proverá. Aí você vai, junta, faz a compra. Se a família é grande, você faz aquela compra. Olha o preço e fala, meu Deus, só comprei issozinho. Você pode comprar um carro inteiro de coisa. Issozinho desse valor, tá difícil. Organiza, você acha que vai durar 1 mês, dura 10. Vamos comprar roupa rasga e tudo mais. Vamos preocupar, vamos juntar um dinheirinho para sair. E vamos preocupando. Faz parte da nossa vida. Só que Jesus, olhando para essas coisas, ele quer organizar. E tudo aquilo que você organiza, você tem um critério. E na cultura do céu, um dos critérios que precisamos olhar é o critério da prioridade. Eu já fiz uma dinâmica aqui, se eu fizer de novo, quem já sabe vai ser esperto. Mas uma vez eu perguntei assim, irmão, feche seus olhos, levanta sua mão assim com 0. Aí todo mundo fez. Agora, pensa aí as suas prioridades. Aí pensa tudo que você entende que é prioridade na sua vida hoje. Aí foi. Fecha os olhos e vai. Aí foi. O que for, você aumentando o dedo. Aí teve irmão que chegou no 5, já faltava dedo, tinha 5 prioridades. Aí eu fiz a seguinte pergunta, mas se prioridade significa uma coisa mais importante que a outra, temos condições de usar prioridade no plural? Uma coisa é prioridade, o que vem depois já não é prioridade em relação àquela. Pode ser importante, pode ter que ser feito, mas já não é prioridade. No mundo que vivemos, onde tudo se pode, tudo se tem, e se corre atrás de tudo, prioridade se torna um problema para nós. Se torna uma dificuldade. E para vivermos a cultura do Senhor, estabelecida entre nós, nós temos que organizar as nossas prioridades. Então, o seu desafio, mediante ao que Jesus nos ensina, é pensar qual tem sido a sua prioridade. Quando Paulo ensina na carta à igreja em Colosso, aos Colossenses, ele usa uma palavra que só acontece uma vez no Novo Testamento.
que diz que Jesus quer ter a primazia, a preeminência. A palavra primazia ou preeminência no grego é proteus. Proteus significa aquilo que ocupa o primeiro lugar. Então a Bíblia diz, e Paulo revela, que Jesus espera ser o primeiro, o mais alto, a maior prioridade de tudo aquilo que existe, e ela justifica dizendo por um motivo simples. Ele criou todas as coisas e a partir dele tudo existe. Ele usa a palavra subsiste, como se o mundo inteiro estivesse equilibrado em suas mãos. Sem Deus nada existiria. Logo, se tudo que existe, existe por causa dele. Se todo o propósito da existência é por ele, e o motivo de ter sido criado é ele, não faz sentido que logo ele fique de fora. É como se você trabalhasse um mês, um ano inteiro, juntasse um dinheiro, fizesse um churrasco, chamasse a sua família inteira, e o único que ficou sem comer foi quem? Você. Não faz sentido. Então é esse Cristo que está ensinando sobre prioridade. E a primeira coisa que dificulta é que prioridade significa organizar tudo. Não é uma parte da sua vida, é tudo. Quando Jesus começa o texto, no versículo 25, ele começa falando sobre as coisas mais simples da sua existência. O que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Exatamente por essas coisas que você se dedica a um trabalho, a um emprego, é por causa disso que você cresce na sua vida profissional para que essas coisas aconteçam. Então Jesus, ele está olhando para a sua vida por inteiro. O Senhor olha para a sua vida por inteiro e na sua vida por inteiro, ele fala, em cima disso tudo eu espero que eu seja prioridade. Mas não é apenas o que eu como, o que eu visto, não é apenas a sua finança. Prioridade também significa o seu tempo, o seu propósito, o seu foco, o seu olhar, sua decisão, o seu coração, prioridade. Jesus então espera ser, como a Bíblia fala, adorado por completo e com tudo que temos. É curioso como a Escritura, falando de um Deus que quer ser prioridade, pede tudo. Ama o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente, com toda a sua sabedoria. Deus quer a decisão do seu coração, Deus quer o seu sentimento e a sua vida, Deus quer a sua força, o seu vigor, Deus quer seu pensamento, as suas ideias, quer que tudo isso tenha em primeiro lugar o Senhor. A Bíblia diz então que esse Jesus que quer tudo, entregou tudo. Porque ele não entregou parte, mas ele mesmo morreu na cruz. E é interessante que esse Jesus diz que a nossa mente precisa ser a mente de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, nós temos o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. É Cristo sendo formado em nós, porque Cristo se entregou, sendo Ele tudo por nós. Alguém que entrega tudo, sendo tudo, espera do outro. Vamos na segunda que todo mundo acerta, quer ver? Alguém que sendo tudo, porque Deus é tudo em todos, que entrega tudo, espera do outro tudo. E essa expectativa de Deus por tudo nos faz pensar, temos entregue tudo? Essa é a pergunta. Ou existe algo que nós ainda não entregamos? Essa pergunta é importante. Nós vimos hoje, na escola bíblica, e é interessante porque quando o cronograma das pregações estava sendo pensado, eu não tinha olhado o cronograma das aulas do EBD, qual seria a aula exatamente, mas estava lá um exemplo de quem estava disposto a entregar tudo. Quem? Foi o que a gente estudou de manhã. Sobre quem que a gente estudou de manhã? E Abraão, chegou um momento que Deus falou para ele o seguinte, Abraão, eu te prometi uma terra, não prometi? Isso aqui eu estou dando um exemplo, sim. Eu te prometi de fazer uma grande nação, uma multidão, certo? Sim.
disse que você ia ter um filho da promessa. Não disse? Sim. É através dele que tudo vai acontecer, não é? Sim. O sonho de Abraão era ser pai, Sara queria ser mãe, chegou Isaac, Isaac lá, a alegria, olha, o louvor estava nos lábios deles, cantava felicidade. Aí Deus chega para Abraão e fala assim: você vai subir e vai sacrificar Isaac. Imagina, tudo que Abraão queria, tudo que Abraão tinha, tudo que Abraão sonhava, era para que Isaac crescesse e fosse bênção. E aí Deus chega para Isaac, para Abraão e fala: eu quero Isaac. Eu não quero Ismael, eu não quero todas as suas posses, eu quero Isaac. Abraão chama Isaac, seus servos, eles viajam. Como o Marcelo ensinou aqui, viajam por 3 dias. São 3 dias até que ele chega no monte e fala: a partir daqui os servos esperam. Sobe Abraão, Isaac e tudo aquilo que era necessário para o sacrifício. Chega lá um momento que Isaac olha, Isaac não era bobo, olha, faz a conta. Tem lenha, tem a faca, está faltando o sacrifício, né? Aí pergunta: pai, tem faca, tem lenha, tem os recursos, só falta uma coisa: o sacrifício. Abraão vira para o filho e talvez, conjecturando aqui, pensando eu, pode ter sido uma das frases mais difíceis de Abraão falar: Deus proverá. E segue. Chega no momento, Abraão amarra o filho, Abraão prepara o altar, prepara tudo. E estava a ponto de seguir o propósito e Deus manda parar. Pode parar. Está ali o cordeiro, o sacrifício já está aqui, mas eu percebo que você estava disposto a entregar tudo. Aí Deus usa uma frase muito forte, que ele fala assim: eu juro por mim mesmo, eu dou a minha palavra, sendo eu a própria testemunha do que eu digo, que você será uma bênção. Por que Deus falou para Abraão que ele seria uma bênção? Porque Abraão estava disposto a entregar tudo. E aí nós viramos. Hoje à noite, após a pregação, sentamos lá na ponta da cama, ou ajoelhamos, para ficar ainda mais bonito. Ajoelhamos, curvamos a cabeça e falamos: Senhor, eu quero ser teu amigo igual a Abraão. E eu fico imaginando se Deus sentasse do seu lado, você de olho fechado sentisse a cama até daquela curvadinha que alguém sentou e você fica: quem está aqui? E você sentisse uma presença que você não teria condições de olhar. Aí você repete: Senhor, eu quero ser seu amigo igual a Abraão. E aí ele tocasse no seu ombro e falasse assim: mas meu filho, você está disposto a me entregar tudo? Qual seria a nossa resposta? Nós queremos uma intimidade com o Senhor, nós queremos a santidade, nós queremos esse Deus, mas estamos dispostos a entregar tudo? É esperado que se entregarmos parte, teremos parte. E não porque Deus está brincando de retribuição, mas é porque é o natural. A gente não canta só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido da ideia de dívida. Por que devemos? Porque Ele fez tudo, sendo tudo por nós. É sobre esse tudo que Jesus está falando nessa passagem. E perto desse tudo, qualquer coisa se torna nada. Só que Jesus, ele vai pensar um pouco. E eu acho bonito porque Jesus poderia ser o que muitas pessoas pensam, um Deus insensível. O que um Deus insensível faria? Chegaria para a gente e falaria assim: entregue tudo. Pega tudo que você tem e me entrega. Eu não quero saber o que você sente, o que você pensa da sua vida, só me entrega tudo, porque eu sou Deus e eu quero tudo. Só que Jesus não é insensível. Pelo contrário, movido por empatia, ele explica e toca o coração de todos que o ouviam, dizendo: eu sei porque vocês não entregam tudo. Quer ver como é que eu sei? Aí ele explica: olhe para as aves do céu. Olha para elas. E aí você imagina, pensa numa ave, está olhando. Sabia que a ciência comprovou que, eu não lembro o nome, eu esqueci de anotar o nome, mas existe uma ação que é literalmente olhar pássaros. Literalmente
ter o costume de viajar a ambientes e olhar pássaros. E a ciência já comprovou que as pessoas que têm o costume de olhar a natureza, contemplar os pássaros, vivem mais, têm índices menores de ansiedade, depressão, estresse, porque eles olham a natureza. Aí Jesus, há 2000 anos atrás, antes de um acadêmico validar um documento, diz assim: olhe para as aves. Aí você está olhando para as aves. Aí Jesus pergunta assim: alguma ave trabalha? CLT, 44 horas por semana? Tem uma empresa? Tem uma padaria? Tem uma clínica? Não. Qual foi o dia que você viu a ave indo lá no terreno com o filho e falando assim: filho, vamos plantar uma sementezinha de alpiste aqui, né? Senão não vai dar. Porque a gente colhe o que a gente, é o passarinho, filho, planta. Você já viu isso acontecer? Não. A resposta foi dada aqui. Já viu o passarinho? Passarinho não faz. Tem outros animais que fazem isso, de armazenar comida. Passarinho não. Já viu? Não. E ainda assim não lhes falta. Olha o que Jesus está colocando à prova, ou está mostrando. Vocês trabalham, não trabalham? O povo falava assim: trabalhamos. Vocês guardam. Vocês pensam no futuro. Porque você se preocupa. No seu coração você pode ter medo de faltar. Você tem medo, e se acontecer alguma coisa? Você tem medo que não dê certo amanhã. Então você trabalha o hoje pensando no amanhã, no depois do amanhã, na sua próxima geração. Você faz tudo. Então você colhe, trabalha, faz tudo isso pensando no melhor. E isso pode te colocar numa situação de tanta preocupação e ansiedade que, para dar conta dessa necessidade, você ajusta a sua prioridade. É errado alguém trabalhar pela família? Pode responder, irmão. Se é errado, não tem não. É errado alguém trabalhar pela sua família? Então Jesus está falando contra o trabalho? Não. O problema é quando algo ocupa o lugar de Deus. Mesmo que isso signifique os nossos medos e anseios e preocupações que dê errado. Então, mas isso não é só trabalho. Porque a Bíblia ainda fala sobre os lírios, que também não trabalham. Alguém já viu flor trabalhando? Não. Flor costurando, abrindo o ateliê das flores na primavera? Não tem. Flor não costura. Já viu flor comprando maquiagem, fazendo curso? Instagram de flor mostrando é assim que se usa o delineado das pétalas? Não tem. Mas todos os dias ela está lá bonita. Nunca vi, irmão. E aí Deus, para ser certeiro, fala assim: nem Salomão. E quando ele fala Salomão, para aquele povo, ele está falando para a pessoa com maior condição financeira e poder da sua época. A pessoa que poderia ter qualquer roupa, usar qualquer vestido ou terno, com todo o dinheiro. Nem ele, com toda a sua glória, se equiparou a uma flor. E é interessante porque a história de Salomão marca um homem que conquistou tudo e perdeu a si mesmo. Porque ele termina Eclesiastes vendo isso da vida. O homem que teve talvez tenha sido o auge do homem terreno. O auge. O mais sábio, o grande rei, muitas mulheres. Se você perguntar a qualquer pessoa agora assim, não aqui dentro, talvez aqui dentro, mas lá fora, não aqui. Meu amigo, se você tivesse muito dinheiro, fosse o homem mais rico do mundo, o homem mais sábio do mundo, e tivesse 1000 mulheres, bota muito, que 1000 é muita coisa, muitas mulheres, estaria feliz? O cara ia virar assim: é claro, meu irmão. Dinheiro, sabedoria, todas as mulheres que eu quisesse, tudo meu, é claro. E aí Deus fala: nem esse homem que tem os anseios dos homens se compara a uma flor. A beleza da flor. Por quê? Porque muitas vezes nós mudamos o lugar do propósito. Mudamos a prioridade. A gente cantou, né, a música da boa parte, né, como Maria que estava a teus pés, de entregar tudo ao Senhor, de encontrar a melhor coisa em Cristo. Quantas vezes nós não perdemos a essência pela prática? Quantas vezes não perdemos o mais importante, gastando recurso e energia para o que não era tão importante? E quantas vezes, exatamente porque a gente gasta a nossa energia no que não é importante,
o custo é muito alto para a gente manter. Meus queridos, eu lembro de ter feito seminário à noite. 4 anos fazendo. No início eu tinha engenharia. Aí conciliei, beleza, vamos embora. No meio teve a pandemia. Já estava também pouco. E no fim eu tinha trabalho e uma perspectiva de casar. Chegou o momento que eu fazia um estágio de manhã, saía 1 hora, corria em casa para almoçar, ia para dar aula 2 horas, chegava, saía de lá 6 e pouca, comia numa padaria, ia para o seminário e saía 10 horas. O que eu fazia no outro dia? Exatamente a mesma coisa. Aí isso era segunda, terça, quarta. Aí tinha dia que era diferente, aliviava. Eu fazia estágio de manhã, ia para o trabalho 2 horas, só saía do trabalho às 10, que eu trabalhava, mas era pelo menos, eu não tinha o translado. E as matérias que eu não fiz, eu tinha que fazer online, porque Deus foi misericordioso, dá conta. E no fim de semana, ainda tinha liderança de jovens, EBD, pequeno grupo. A célula era sexta-feira. Que horas? 10 horas da noite. Então, era assim, eu saía, fora quinta, acho que era quinta ou sexta. Aí eu ia direto, às vezes com muito sono. A minha melhor amiga era uma bicicleta chamada Wendy, verdinha. Tá lá em casa até hoje, nem ando dela, mas eu guardo. E comigo todo dia a bicicleta. E eu digo isso porque foi osso. A minha maior vontade era que o seminário tivesse ficado EAD logo. Fica o último ano EAD, já foi 2 anos por causa da pandemia, mas valeu a pena. Porque todo sacrifício que coloca um propósito alinhado vale a pena. Você lembra quantas coisas, nós temos aqui gente que estudou muito. Mestres, temos mestres aqui, doutores. O quanto que não se sacrificaram. Valeu a pena, Edson? Valeu a pena, Ramon? Valeu a pena. Temos aqui pais e mães, filhos menores, filhos maiores, filhos que já deram neto. Pergunta se valeu a pena. O quanto trabalhou, o quanto sacrificou, o quanto doeu, o quanto abriu mão. Valeu a pena. Porque todo sacrifício com um propósito certo vale a pena. Sabe o que dá errado? É quando eu trabalho errado ou quando o propósito está errado. O preço não compensa no final. Porque se eu trabalho muito por algo do Senhor, porque eu estou alinhado com a minha prioridade, eu deito a cabeça cansado, tendo certeza que valeu a pena. Eu invisto, faz sentido a música que diz que é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você tem um tempo nessa terra, você tem horas marcadas. Jesus disse, quem pode adicionar 1 metro ao curso da sua vida? Você escolhe como você investe esse tempo. E se você decide, porque Deus não quer nada obrigado, Ele perguntou, você quer? O preço é esse. Aí você disse sim, agora aguenta. Aí você gasta a sua vida por Jesus. Quando você é um excelente profissional, você está gastando a sua vida por Jesus. Quando você é excelente pai, mãe, filho, irmão, você está gastando a sua vida por Jesus. Mas não é só isso, é tudo. Quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Porque dele, por ele, para ele, são algumas coisas? Só as coisas de domingo? Todas as coisas. Mas se nós não alinhamos a nossa prioridade, começa a ser doloroso. Começa a ser um sacrifício que não compensa. E é interessante que, mediante a toda essa revelação, quando vai chegando para o final, Jesus fala assim, sabe quem são as pessoas que vivem a vida buscando o que vestir, o que comer? Os gentios. Aí a gente olha e fala, nossa, comparou lá embaixo, mas irmão, o gentil tem que fazer isso mesmo. Pastor, quem que é gentil? Porque às vezes você pode ouvir essa palavra e confundir, porque no português nós temos 2 palavras bem parecidas. Gentil, que termina com a letra O, e que termina com a letra L. Gentil com a letra L é uma pessoa educada, gente boa, que te ajuda, sabe? Aquela pessoa amorosa. Mas a Bíblia aqui não é esse gentil, é terminado com a letra O. É o termo usado para aquele que não acredita em Deus. E faz sentido, pensa comigo, faz sentido eu pedir para alguém que não conhece Jesus, colocar Jesus como prioridade? Não faz sentido. Fala assim, você tem que buscar o Senhor, você tem que priorizar o Senhor. Ele fala assim, eu nem acredito nele, meu irmão. Que você está maluco? Você tem que entregar o seu dia ao Senhor.
Como que pode, por exemplo, você não ir no culto domingo? E o Senhor fala, mas eu nem acredito nele. Eu não vou priorizar quem eu não acredito. Mas nós acreditamos. Por isso que Jesus diz, quem não coloca o Senhor como prioridade, naturalmente é gentil, porque ele não acredita em Deus. É como se Jesus falasse, porque quem acredita nesse Deus, prioriza. Quem acredita nesse Deus, coloca no principal lugar. E aí Jesus fala, portanto, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o segundo lugar, Jesus ainda é até legal e fala, em segundo lugar, terceiro, você pode ajustar conforme aquilo que está no primeiro lugar. Assim, em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Isso aqui é uma fórmula para caminhar corretamente. É uma fórmula que vai te proteger de muitos erros. A tendência da igreja, qualquer igreja, a cura, ou qualquer igreja que seja saudável e bíblica, a tendência é que enquanto o tempo passa, o trabalho aumente. Porque assim, quanto mais você busca o Senhor, e quanto mais você acredita nele, mais você tem a presença dele, mais Deus incomoda no seu coração pessoas que precisam ser alcançadas, situações que tem que mudar em nós, e às vezes essas mudanças mexem muito com a nossa rotina, com o nosso sacrifício. É diretamente proporcional. Você alcança uma pessoa, você fala, tem mais gente. Você ora ao Senhor, vem mais amor. Você começa a olhar para outras pessoas, você começa a pensar o que você pode fazer. Aí você começa a perceber que naquele grupo de irmãos que você faz parte, a necessidade é grande. Aí você fala, quer saber? Estou aqui, ó, vamos embora, o que preciso? A tendência é que quanto mais a gente cresça e busque o Senhor, mais trabalho surge. O problema é que, assim como em qualquer lugar, quanto mais trabalho surge, mais separa joio de trigo, porque o joio e o trigo, a diferença é a frutificação, é a colheita é quando dá fruto. Então essa é a tendência, então, eu estou te falando para você não tomar um susto, quanto mais você colocar Deus como prioridade, mais serviço no reino virá. E serviço no reino não necessariamente é vinculado ao prédio ou ao culto de domingo, né, naturalmente, porque se serviço no reino fosse culto de domingo, só ia ter muito serviço, quem é? Ministério louvor, dança. Não é isso. Até porque Jesus nem falou de culto aqui, ó. Falou sobre o que você come, o que você bebe, o que você veste, onde você trabalha, o que você faz com o seu dinheiro, com o seu tempo. Quanto mais você busca a presença de Deus e coloca o Senhor como prioridade, as coisas da sua vida começam a ter outro contorno, outra direção. Como você usa o seu dinheiro, seu tempo, sua prioridade, com quem você se relaciona, sua paciência, seu perdão, sua capacidade de andar a segunda milha, sua capacidade de suportar aquela pessoa que é chata, porque sempre tem um chato. Sempre, preste atenção, sempre tem um chato no trabalho, sempre tem um chato em qualquer lugar que você fala, eu não suporto mais, meu irmão. Se você não sabe quem é o chato no trabalho, começa a orar ao Senhor, para que as outras pessoas não estejam falando que é você. Começa a orar. Começa, Senhor, eu não sei quem é o chato. E pode acontecer, meu irmão. Vai nessa. Sempre tem. Todo lugar é assim. Você que trabalha, quando tem um problema, é você que chama. Ué, você vai querer que te ajude quem faz. Você quer que ajude quem participa. Então tem a missão. Ser luz e não o chato, ser o que trabalha, o que perdoa. Sempre tem alguém que nos ofende, que nos faz mal, que nos faz respirar fundo. Tem alguém, talvez, que você pense que amanhã você já sabe que vai perder a paciência. Você sabe disso. Esse é o desafio. Colocando Deus como prioridade. Não para você aparecer, mas para que a glória do Senhor apareça, porque você está buscando ser igual a Ele. A sua casa tem as demandas. O seu futuro, as suas preocupações. Tem pessoas que não conhecem Jesus. E porque não conhecem Jesus, não é simplesmente a ideia, porque é claro que é preocupante a ideia do inferno, da condenação. É óbvio, isso qualquer pessoa teria, mas não é só isso. Às vezes achamos que pregar o evangelho para alguém é só porque essa pessoa vai para o inferno. Não é só isso, não. É porque eu acredito que, como a Bíblia diz que Ele nos deu uma vida e uma vida abundante, existe algo que todo mundo perde ou não está perto de Jesus, a vida abundante. E como é fácil esse mundo oferecer uma vida que parece boa sem Jesus.
O diabo, ele é o pai da mentira. E ele é muito bom em mentir. E uma boa mentira contada muitas vezes se torna verdade para aquela pessoa que não viu a verdade evidente. Só que uma pessoa que vai ver a verdade, me desculpa agora, ela não vai ver talvez através da sua pregação. Ou seja, você ir falar, deixa eu te falar um versículo bíblico. O link da pregação que você manda, ou de uma mensagem. Ela vai ver na sua vida. Porque o que mais se precisa nesse mundo é um crente que prioriza o Senhor e está disposto a ser igual a Jesus nos piores lugares para ser igual a Jesus. Os piores lugares para ser igual a Jesus é exatamente onde você gasta muito do seu tempo. Quanto mais tempo você gasta em algum lugar, maior é a sua chance de demonstrar a sua natureza. Se você convive com alguém 30 minutos na semana, você consegue se controlar e demonstrar uma coisa. Mas onde você convive muito tempo, as pessoas sabem exatamente a sua prioridade, sabem quem você é, sabem o que você está buscando, e é lá que é o desafio, demonstrar Cristo. E você chegar com a intenção e o desejo de parecer Jesus para mudar o ambiente onde você está, só é possível se tiver um propósito muito forte, senão o custo é muito alto. E o propósito muito forte que Jesus apresenta é: me coloque como primeiro lugar. Busque a mim em primeiro lugar e todas as coisas vão ser acrescentadas. O que nós fazemos? Organizamos a nossa agenda de várias formas. E queremos sustentar essa escolha. Não dá. Estamos falando tanto sobre fazer discípulos. Não vai dar se o Senhor não for prioridade. Porque para fazer discípulos você vai abrir mão do que você gosta. Vai ser desconfortável em alguns momentos. Você vai ter que repetir. Eu, pessoalmente, não gosto tanto de repetir. Às vezes você gosta. Você vai ter que ter paciência, mudar a sua agenda, gastar seu dinheiro diferente. Vai ter que encontrar aquela pessoa de novo e de novo. Vai ter que estar perto. Vai ter que dormir mais tarde, acordar mais cedo. Passar em tal lugar, você vai ter que estar perto, vai ter que se relacionar. Ouvir as piadas que você não suporta. Conviver com alguém que ainda não aceitou Jesus e por causa disso ela faz coisas que você não gosta. Vai conhecer uma pessoa que é mentirosa, ela vai ficar mentindo para você. Aí você vai sustentar e vai estar perto até que ela conheça a verdade. Que é intolerante, que é ignorante, que tem seus problemas, seja lá qual for. É um processo que exige de nós. Assim como exige organizar uma programação, exige estar junto com os irmãos, estar aqui, na sua casa, dar o testemunho, orar, interceder, é uma exigência. Custa, tem um preço. A questão, irmãos, é que esse preço é um preço que nós pagamos se colocamos o Senhor como prioridade. Porque antes de olhar o custo simplesmente do nosso suor, do nosso trabalho, nossa primeira coisa ao olhar essa lista é: como que o Senhor pensa e se agrada disso? E quando eu vejo que o Senhor se agrada de algo, é isso aí. Não tem uma segunda pergunta. Você faz na sua vida algo que você não gosta para agradar quem você ama. Isso todo mundo faz, todo mundo. Cristo espera exatamente isso, mas em primeiro lugar. Então eu tenho certeza que os dias que eu não quero acordar cedo para fazer algo, trabalhar, por exemplo, eu não quero. Eu não gosto de acordar cedo. Quem gosta de acordar cedo? Gosta, mas tem prazer na lei de acordar cedo. Agora, quem não gosta, rapaz, que se pudesse vivia de meio-dia para frente. Só levanta a mão para eu ver. Amém. Vou pedir uma foto. Liga esse ar aqui que está começando. O pessoal tá, eu estou vendo já a rabana e já vou vendo. Tá achando. Só um pouquinho só. Aí, coitado de André. Vai para lá com o controle, vai para lá com o controle. Tá vendo? Deus te abençoe, André. Vai dar um grau lá, agora vai ficar bom. Depois a gente vai ficar frente a tira. É isso, irmão. Você não gosta de acordar cedo, você não acorda? Eu acordo, tem que trabalhar. Se eu não acordar cedo, eu não trabalho. Prioriza aí. Agora eu penso, por que eu trabalho cedo? Porque é onde Deus me colocou e é onde eu consigo tirar o recurso para estar com a minha família, construir meu futuro.
pensar na minha casa. Então eu não vou trabalhar cedo porque eu gosto de trabalhar cedo. Eu olho a minha lista de prioridade. Entre acordar tarde e o bem-estar da minha família, eu olho para o bem-estar da minha família e penso, pelo bem-estar da minha família, eu estou disposto a acordar cedo e chegar às 7 da manhã no trabalho. E não sou o único, não. O professor chega para dar aula às 7. Tem professor aqui? Chega. E outra, chega para dar aula às 7 e ainda dá aula no curso da noite ainda. Que é o triste, né? Você dá aula de 7 a 8h40, depois você dá aula às 3 da tarde, depois você dá aula às 9 horas da noite. Aí que é triste, mas é. Por que faz? Porque gosta? Não. Também porque gosta da profissão, mas porque na lista de prioridade está lá, pela minha família vale a pena. Não é isso? Pela minha família vale a pena. Ah, mas eu não gosto do meu chefe, mas pela minha família vale a pena. É assim que o Senhor espera que você reaja. Por Cristo vale a pena. Por Cristo eu deixo de lado as coisas que eu talvez mais goste para mim, para me adequar à vontade do Senhor, que vai me revelar coisas novas. Por Cristo talvez eu abra mão de algumas coisas que eu vestiria e comeria para agradar ao Senhor. Por Cristo eu mudo a minha rotina. Por Cristo eu mudo meus horários. Por Cristo eu canto um pouco mais. Por Cristo eu me relaciono com algumas pessoas. Por Cristo eu canto as músicas que às vezes eu não gosto. Por Cristo eu sirvo nos ministérios que às vezes eu não sabia. Porque, meu irmão, assim, ninguém se agrada dos serviços às vezes duros. Os irmãos que vêm aqui e limpam, que organizam essas cadeiras, que abrem aqui a igreja para alguém tirar lá a grama, que vem aqui para, por exemplo, teve dias que eu não consigo estar aqui sempre. Aí eu ligo, Cristina, me ajuda em tal coisa. É óbvio que a Cristina não pensa, poxa, eu gosto muito de abrir o portão e ajudar tal coisa. Ela pensou, eu gosto de servir a igreja. Quando o Marcelo veio aqui, que Marcelo, coitado, nas férias, nossa, que furada, hein? Tinha que fazer manutenção do ar-condicionado, do que ia levar um dia, levou 3, aí vinha Marcelo. Voltava Marcelo. Teve que limpar lá o terreno, porque assim, irmão, tem que limpar, tem que tirar a grama, não tem? Alguém tem que tirar, alguém tem que vir aqui. Cristina veio, aí mandava o áudio, a foto, pastor aqui, ó. Eu vendo, eu falei, rapaz, o negócio ficou bonito, tem que vir. Vim aqui orar, interceder, limpar, organizar a programação das mulheres. Alguém teve que organizar antes, alguém tem que desarrumar depois. Tudo tem alguém, eu sei que a gente sabe disso. Eu sei que a gente sabe disso. Então o valor não é quem está no microfone. Não é quem está aqui falando. Vai ter programação dos jovens, dos homens, das mulheres, IDBD. Vai ter evento, vai ter ido na rua, evangelismo, tem célula, tem muita coisa que tem todo um custo, tem todo um custo. Alguém tá se sacrificando, irmão. Alguém está pagando o preço. Alguém está organizando, alguém está pensando no detalhe, alguém ajeitou esse som, trouxeram, eu pedi assim, em cima da hora, falei assim, meu pai, se tivesse uma guitarra para dar um peso, aí veio Douglas, vem Daniel, vem todos os guitarristas para montar e montaram, tem um preço, está custando. Agora pergunta para quem está pagando o preço se está doendo. Tá, mas vale a pena. Vale a pena. Cada segundo investindo no reino de Deus. Sabe para quem não vale a pena? Para quem não coloca como prioridade. E só não vale a pena por quê? Porque tem outra coisa mais importante que você poderia usar o seu tempo para isso. E deixa eu ser sincero, eu não estou julgando se você gasta 10 horas ou se você gasta 2 horas. Eu estou julgando quem coloca o Senhor como prioridade. E se você coloca o Senhor como prioridade, ser um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe, é prioridade, porque Deus espera isso de você. A gente está muito acostumado a olhar como os homens olham, a contar aquilo que Deus muitas vezes não conta. Deus não vê só a obra da sua mão, Deus sabe o seu coração. Deus sabe quanto custou. Deus sabe exatamente o quanto você vê o Senhor como precioso. Ele sabe. Ele sabe o quanto te custou vir aqui 15 minutos para ajudar e ir embora. Ele sabe o quanto te custou almoçar um pouquinho mais tarde. Ele sabe que às vezes o Ministério do Louvor vai ensaiar, vai sair 12h30, e alguém combinou de almoçar com a família, de fazer alguma coisa, vai ter que chegar um pouco atrasado. Ele sabe. E 15 minutos de quem tem que atrasar custa muito. Ele sabe o preço que você pagou
para estar aqui hoje à noite. Ah, mas é besteira, meu irmão. Tem gente que para estar aqui à noite está abrindo mão de muita coisa, está fazendo muito para estar aqui reunido. Ele sabe, é exatamente porque ele nos conhece que ele sabe o preço de cada coisa. E se tem alguém que sabe exatamente se ele é prioridade no seu coração, é o Senhor. Não sou eu, não é nenhum líder daqui, não é nenhum homem ou mulher que anda nessa terra. O Senhor sabe exatamente. Mas se ele sabe, se ele é prioridade, ele também sabe que você pode estar fazendo muita coisa, mas ele não é prioridade. Ou ele sabe se você poderia fazer mais, mas ele não é prioridade. Eu cairia num erro que é até esperado para os seres humanos, se a minha expectativa é que todo mundo fosse igual a mim. Porque tem gente que faz muito melhor que eu muitas coisas, e tem gente que talvez eu faça melhor alguma coisa do que eles. Mas Deus, que é misericordioso e bom, Ele olha para você. Porque, sei lá, eu acho que eu toco violão faz um tempinho, alguns anos. Então é esperado que eu que toco violão faz alguns anos, que eu não erre o tom da música. Se eu toco isso há 6 anos, é esperado que eu me dedique a ponto de conseguir acertar as notas de quem sabe alguma coisa após 6 anos. Mas se vem algum irmão tocar pela primeira vez o violão, não é esperado a performance de quem toca há 6 anos. É esperado que ele faça o melhor na expectativa de quem está pela primeira vez tocando um violão. E se ele entregar o melhor tocando pela primeira vez um violão, do que eu, que toco há 6 anos e não me dedico, essa oferta o Senhor recebe com muito mais prazer. O problema é que, como olhamos como homens, nós julgamos como homens e valorizamos como homens. E aí achamos que prioridade é estar no cargo A ou cargo B, fazer A ou fazer B, ser A ou ser B. Quando a prioridade é priorizar o Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar. E ele diz que se colocar o Senhor em primeiro lugar, as coisas são acrescentadas. Nem vai faltar. Vai ser acrescentado. Tudo? Não. Claro que não. Se fosse tudo, seria lindo. Pensou? Busca o Senhor e tudo que você quer, você vai ter. Quantas pessoas iam buscar o Senhor? O desafio é buscar o Senhor sem saber o que será acrescentado. Sem saber o que vem de volta. Sem saber o que vai acontecer. Eu me lembro que quando eu senti o chamado de Deus assim para ser pastor, eu já contei isso várias vezes, eu preciso contar isso. Aí eu pensei assim, poxa, eu estava estudando para ser engenheiro, né? Estela fez química, pensando em mestrado, e ela pensou, vou casar com um engenheiro. A expectativa é que o engenheiro tenha muito dinheiro, ou seja, Uber, das duas uma, assim, hoje em dia. Então, ou ele vai fazer Uber, ou ele vai ser engenheiro. Não, é sério, mas eu conto com muita gente, já fiz engenharia, tá falando o quê? Sou engenheiro de transporte urbano em horários do cotidiano. O que é isso? Motorista de Uber, tá lá. Acontece, o mercado não está fácil. Mas a expectativa dela é que eu tivesse o quê? Condições financeiras, é natural. Vai ser, pô, não é possível, federal, não tem como, é certo. Tão certo quanto a que eu respiro. Aí eu vou, tenho um chamado pastoral, chamo. E para ilustrar muito bem aquilo que estava no meu coração, eu chamo Estela para comer um cachorro quente no trailer perto do IFE. Era o mais barato. Era mais barato que isso, era só uma pipoca. E mais barato que pipoca era fazer jejum mesmo. A gente come um cachorro quente. Estela nem é fã de cachorro quente. Não liga tanto. Ela já tinha entendido pensando assim, logo hot dog, o que o Rodrigo está pensando? Aí eu falo, já tinha um tempo, né, de namoro, isso é o quê? 2018 mais ou menos, então já tinha ele 2 anos e pouco. Eu falei, novidade, hein? O quê? Eu já estava avançado na engenharia, irmão. Já estava assim, perto do fio, já estava vendo já a conclusão. Deus me chamou para um negócio aí. Ah, que bom, o quê? Deus me chamou para ser pastor. Aí eu dou a frase, olha a frase que eu dei. Isso aqui, não recomendo a ninguém usar essa frase. Nenhum rapaz use, porque é muito arriscado. Eu virei assim, Deus me chamou para ser pastor
E eu dei o adendo. E pode ser que eu seja um pastor pobre. Porque eu queria dizer o seguinte, não seria por causa do dinheiro que eu deixaria de me envolver pela obra. Logo, pode ser que eu seja pobre. Logo, se você casar comigo, por sua conta e risco, se a coisa apertar um dia, eu farei questão de lembrar. Lembra o dia do cachorro-quente? Lembro. Eu disse que eu poderia ser o quê? Pastor. Sou pastor? Sim. Glória a Deus. Sou pobre? Sim. Acertei. Você sabia, entrou sabendo. Se ela está aqui, é óbvio que ela aceitou. Tá vendo? Aceitou. Naturalmente, agilizou um mestrado, está buscando um concurso, que se der ruim. Eu não disse que ela também ia ser uma professora pobre. Eu queria ser um pastor pobre. O preço era alto, então. Mas era um preço conhecido. E ela escolheu. E se Deus, hoje, te chamasse para algo que te exigisse muito, você aceitaria? E se Deus te chamasse, porque a gente sabe, para fazer algo invisível, mas vital, você aceitaria? Para cuidar sem que as pessoas saibam, você aceitaria? Para não ser reconhecido, você aceitaria? Para que não houvesse glória nenhuma, você aceitaria? Para que não houvesse nada para postar, você aceitaria? Você aceitaria algo que você entraria perdendo e muito mais perderia? Você aceitaria? E se o preço fosse dar tudo que você tem, aceitaria? Ir para outra cidade, você aceitaria? Ir para outro lugar, você aceitaria? Abrir mão do seu emprego, você aceitaria? Sair da sua casa, ir com a sua esposa, seu marido para outro lugar, você aceitaria? Navegar num barco pelos rios para poder cuidar das comunidades ribeirinhas, você iria? O sertão, onde as pessoas não sabem o que é oração e não conhecem Jesus, você iria? Falar a verdade na rede social, sabendo que você vai ser cancelado e perseguido, você iria? Você iria para a rua falar que pecado é pecado, igual aquele rapaz que vai para o centro, a gente acha que ele é louco, que passa, porque ele fala, quem faz isso vai para o inferno, isso é pecado, não agrada a Deus, você faria? Ou talvez a gente esconde, não fala, não se posiciona, você faria? O preço é alto, irmão. E esse preço só sustenta quem coloca o Senhor como prioridade. Deixa eu te revelar uma coisa. Eu fiz engenharia, então eu sou bom de cálculo. Pelos meus cálculos, a tendência é que a gente se aproxime mais do Senhor ao longo do tempo como igreja, busque mais o Senhor, tenha mais da presença dEle, amém? Amém. Mas o custo disso vai ser maior do que é hoje. É um cálculo que eu fiz aqui e tal. Sou bom de cálculo, irmão. Geralmente não erro o cálculo, não. E esse eu fiz no papel, a tendência é essa. É o custo que você está disposto a viver pelo Senhor, porque deixa eu te falar uma coisa. Você não está fazendo nada por mim. Porque eu não posso ser a prioridade da sua decisão, não é? O pastor diz, eu espero, é claro, que você faça porque eu digo. Não porque eu sou mais ou menos importante, mas porque você acredita na visão e na verdade da Escritura a partir do que eu digo. Porque se eu falar uma loucura, vocês não vão deixar um louco. Se eu falar, vamos sair por aí batendo nos outros, fala assim, tá maluco, vamos parar esse pastor agora. Se bater alguém, bate nele para ele parar com essa doideira. Então fazer discípulos não é porque eu disse. Cuidar de alguém não é porque eu disse. Orar não é porque eu disse. Pagar o preço não é porque eu disse, é porque o Senhor diz e eu dou eco. Logo, eu estou te falando o que o Senhor chama. Por que esse cálculo é muito certo, irmão? Porque 12 homens que seguiram Jesus pagaram com a sua vida. A igreja que seguiu Jesus pagou com a sua vida. E não é só a vida em morte, mas em vida pagava. Há uma igreja inteira na Ásia que está pagando com a vida. Está cultuando escondido, no escuro, cantando baixinho, no subterrâneo, perdendo a família, porque decide Jesus hoje, amanhã não vai. É missionário contando que na rádio se fala, persegue os cristãos na rádio. O cara está andando de carro, é crente, está na rádio falando, pode perseguir, pode mandar, vamos pegar.
Vamos embora. É missionário que está lá na casa, aí vem um comunicado, estão vindo atrás do senhor, vai embora que senão você vai morrer, ele sai logo depois chega. E no outro dia o missionário ainda volta, rapaz, e no outro dia ele sabendo que ele ia ser morto ali, no outro dia ele vai na praça e prega. E você fala a verdade, pega a sua cabeça e bota numa bandeja, e te perseguem. Foi assim, irmãos. Mas a Bíblia disse que esses que se priorizaram ao Senhor, a terra não era digna deles. Por isso que a nossa cultura não é da terra, nem nosso lugar é aqui, a nossa cultura é do céu. Então só faz sentido isso que eu estou falando para quem está querendo o Senhor e o céu. Não é para virar um bitolado e um maluco, mas é com entendimento entender a sua postura e a sua identidade. Por isso que Jesus fala, aquele que quer vir após mim, que bom. Diga não a si mesmo. Tome o símbolo da morte, mas para o cristão é morte e ressurreição, que é a cruz, e me segue. Jesus disse, quer vir comigo? Você é bem-vindo. Diga não a si mesmo para tudo aquilo que eu não diria sim. Esteja disposto a morrer para que você ressuscite comigo, tenha uma vida nova comigo. Aí você vem e me segue. É isso que Jesus chama. Para isso ele tem que ser prioridade. Queria concluir esse momento um pouco diferente. Eu queria que a gente cantasse a música Boa Parte de novo. Se puder o Ministério de Louvor ajudar. Você pode ficar de pé, por favor? O refrão da música diz que essa pessoa que está cantando encontrou o seu tesouro. Encontrou o bem mais precioso. Aí repete, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Se você não encontrar o seu tesouro no Senhor Jesus, não vai fazer sentido. Se Jesus não for o seu bem mais precioso, não faz sentido. Só para não passar despercebido e para que não aconteça de, ao orarmos, começarmos a cantar, a gente empolga, feche seus olhos para nós orarmos por uma família que veio pedir de oração, orar por Nayara, que faz parte ali da família da Kelly. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer porque o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor sabe exatamente as demandas e dores da Nayara, da família da Kelly, sabe aquilo que eles precisam. E o Senhor é capaz de providenciar. Cuida, Pai, da Nayara em suas dores, dificuldades. Que ela possa ser sustentada em sua saúde, ser curada para a honra e glória do Teu nome. Que ela possa ser liberta de qualquer ação do inimigo. E que o Teu Espírito poderoso possa dar-lhe força e vigor para estar novamente de pé. Nada pode te impedir de agir. E nós cremos que o Senhor é capaz de todas as coisas. E eu sei que Kelly, dona de Jailma e seus netos estão aqui porque creem. E nós também cremos, Pai. Então, faça conforme o Teu querer, faça conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Precioso Jesus, aos Teus pés aqui. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Agora olha o que você vai cantar. Tudo. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. A condição não importa. Não importa
Declare que encontrou seu tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu vou ser bem sincero em dizer que eu nem tinha preparado esse motivo de oração. Mas eu preciso orar por isso. E é por isso que eu vou convidar à frente quem esse motivo de oração fizer sentido. Se você tem algo para entregar ao Senhor hoje, para que Ele seja tudo, ou seja, você entende que nessa noite você está entregando algo para Ele, eu queria te convidar a vir à frente para orar por você. Eu quero orar para que você possa entregar e nunca mais buscar de volta aquilo que tem que ser dele. Pode vir. Porque muitas vezes é muito difícil entregar algo. É difícil entregar uma pessoa. É difícil ter medo do futuro e não poder confiar em ninguém e achar que não dá. É difícil cuidar de uma casa quando as coisas são contrárias. É difícil acreditar quando o tempo parece ser desfavorável. Mas o Senhor que clama e pede por tudo é o mesmo que cuida de nós. Feche seus olhos, irmão. Se você está aí, começa a orar. Senhor, obrigado porque o Senhor é bom e aquilo que as minhas irmãs estão entregando a Ti nessa noite, é o Senhor quem vai cuidar daqui para frente. As preocupações da casa, o futuro profissional, o conhecer mais do Senhor, o viver mais para Ti, é o Senhor que vai cuidar. Receba como expressão de adoração o que para alguns seria pouco, mas para o Senhor que sonda os corações sabe que é muito. Pai, eu não tenho como fazer aquilo que é a obra do Senhor. Por isso que oro para que o Senhor, que é todo poderoso, não apenas receba, mas cuide. Cuide daqui para frente. Ensine a que cada um de nós possamos confiar o que entregamos e não pegar de volta. Porque muitas vezes aquilo que entregamos ao Senhor hoje, queremos de volta amanhã para cuidar. Pai, nós não conseguimos sozinhos dar conta da nossa casa. Nós não conseguimos sozinhos dar conta das demandas, mas o Senhor é todo poderoso para não apenas nos capacitar, mas fazer apesar de nós, desde que possamos genuinamente nos entregarmos. Pai, há ministérios, há um chamado, há restauração nessa noite. Não apenas para minhas irmãs que aqui vieram, mas para aqueles que querem entregar e sentem que ainda falta um passo. Espírito Santo, conduza para que essa entrega seja genuína. Em nome de Jesus. Muito obrigado porque encontramos em Ti o nosso bem mais precioso. E é por isso que oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.